Saudações, aventureiras, aventureiros, entusiastas do mundo do RPG. Muitíssimos bem-vindos ao Tirei 1, nosso canal de aventuras e conteúdos afins de RPG. Podem chamar o taverneiro, se aproximar do fogo e vamos embarcar em uma novíssima jornada, muito longe da nossa aventura anterior em Forsetia, num continente muito distante. Caras novas, histórias novas a serem contadas. Se você não conferiu ainda a nossa primeira temporada, ela está disponível na íntegra aqui no canal. Não deixe de passar lá e dar uma olhadinha. Mas aqui hoje nós vamos para uma terra que não é tão verde, não é tão fértil e talvez não seja tão amigável com as criaturas quanto Forsetia. Nós vamos para as terras áridas de Súria, um deserto onde parece que a vida sempre tem que brigar para conseguir sobreviver. A gente vai falar de uma planície arenosa, de pântanos lamacentos, de uma montanha, de um vulcão que entrou em erupção eras atrás e que vão propor desafios além dos quais os nossos jogadores acham que estão preparados para enfrentar. Mas isso tudo nem sempre foi assim em Súria. Há muito tempo atrás, os anciões ainda contam que antes que o sol rachasse as montanhas, Súria era um mundo de ciclos também. As águas corriam dos vales até montanhas douradas, planícies verdejantes e os ventos traziam colheitas. Mas então o fogo rompeu o ventre da terra, as montanhas cuspiram cinza e os rios se transformaram em poeira. O céu foi engolido por um crepúsculo eterno. O que restou foram dunas, ruínas e criaturas tentando lembrar de como era viver sobre a chuva. Ou pelo menos viver sob uma mera garoa. Os povos ergueram cidades sobre ossos, reinos se dividiram em clãs e caravanas, e as antigas estações tornaram-se apenas lendas sussurradas nas tavernas. Mas ainda assim, há quem acredite que a vida não morreu, ela apenas dorme. Contam lendas, rumores se espalham em tavernas sobre um poder adormecido sobre o deserto. Um suposto coração verde, um artefato de eras há muito tempo esquecidas que seria capaz de restaurar os biomas perdidos. Ou talvez libertar algo que jamais deveria despertar. Não sabemos. Agora, uma nova caravana parte sob o estandarte da Guilda Vermelha. Personagens que as histórias nunca se cruzaram e nem tinham motivo para tanto se encontram reunidos com um objetivo comum: cumprir um contrato de mercenários para escoltar um artefato. Um escriba nervoso, marca selada e mercenários mercenários cansados são o que dá início à nossa história. Enquanto eles seguem rumo às areias, correntes antigas se agitam sobre o solo, como se algo ou alguém estivesse tentando se lembrar de algo que jurou esquecer. Com essa introdução nós começamos a nossa nova aventura. Os nossos personagens eles se encontram numa estalagem muito isolada do resto das cidades. Ela está no meio do deserto, é realmente um ponto de parada dos aventureiros. A estalagem se chama Lágrimas do Sol. Então eles estão lá aguardando o seu contratante. A única coisa que eles sabem é que, por uma recompensa grande de ouro e de informações, eles precisam escoltar uma arca que contém algum objeto de valor para a cidade de Valdori, que é onde ela está sendo aguardada para ser custodiada. Então a primeira coisa que eu quero é que cada um se apresente, fale seu nome, principalmente os nossos jogadores novos, apresentem seus personagens, vocês vão fazer uma descrição física deles, e eu também quero que vocês façam uma descrição do que o seu personagem estaria fazendo na taverna, considerando que é uma taverna remota, só tem os pinguços habituais, viajantes cansados, ninguém está muito afim de interagir, não é uma taverna feliz e animada, como a gente está acostumado a olhar em algumas aventuras. Quero que vocês me digam o que eles estariam fazendo enquanto eles esperam as areias do tempo passarem até o contratante chegar. Então podem fazer uma descrição física e falar, ele está ali, meio no canto, meio olhando de lado, enfim. É isso que eu sei. Gui, manda ver. Então, meu nome é Guilherme, né? Já interpretei o Golimar na primeira temporada. E hoje eu vou estar interpretando o Decat Mangus, que é um leonino, um folk vindo de Buruosi. A aparência dele, ele é basicamente um ser com aproximadamente 2 metros de altura. Ele é um ser bem robusto, bem musculoso, bem forte, que tem o pelo, digamos assim, um pelo dourado, só que meio pálido. Então ele não chega a ser um dourado cintilante.
ele usa uma calça vermelha bordô e a juba dele ele não tem. Na realidade ele tem toda essa parte aqui do lado da cabeça e tem o cabelo todo trançado aqui embaixo, como se fosse bem uma pegada viking, assim. Ele tá sentado ali no bar principal, basicamente. Eu vou até te perguntar, você comentou com a gente que as bebidas eram água, né? Algo escasso. Uhum. O que tem nessa taverna pra beber? Cara, tem um Leite em pó, destilado. Tem Não um. precisa de água, né? Ah, é verdade, pô. Ela mistura na boca. Assim, Fica só. ali. Tem um destilado feito de sangue de verme da areia, que é a bebida mais forte que todos tomam, e é basicamente o que tem. Tem água, mas é muito caro. Você vai pagar papo de 50 peças de ouro por um cantil. Tá. E assim, a comida é basicamente carne de animais seca, porque não tem muitas coisas de conservação. Então assim, não é um polo gastronômico, isso eu te garanto que... Eu tô sentado em todo o balcão sem tomar absolutamente nada. Eu tô tipo assim, ó, tô aqui só pensando na vida. Perfeito. Sem fazer absolutamente nada. Perfeito. André. Ok. Bom, eu sou o André, é a minha segunda vez aparecendo aqui no canal. Eu joguei um spin-off, digamos assim, de terror. Eu estarei interpretando o Scar, que é um Lizard Folk. Ele tem as escamas laranjas, ele é tipo um lagarto de gola. Ele veste roupas de nômade, assim, bem típicas de alguém que transita muito no deserto. Ele tem esse grande cachecol, esse leus, com um capuz e esse grande manto. Ele carrega um cajado de madeira avermelhada e na ponta do cajado dele tem o que parece ser uma meia-lua em algum metal azulado, assim, meio bem claro. Ele tem uma cimitarra embanhada na cintura e ele tem algumas pinturas tribais nos olhos, nos pulsos e nas canelas. E eu diria que ele está do lado de fora da taverna. Ele está vendo mais ou menos que horas são, há quanto tempo o sol nasceu ou quanto tempo falta para ele se pôr. Mas ele se sente relativamente à vontade no deserto, assim, é onde ele sempre esteve. E ele prefere não adentrar a taverna. Ele fica do lado de fora aguardando a caravana chegar. Perfeito. Lu. Então, meu nome é Luísa, eu também já participei de outro RPG aqui de terror. Hoje eu vou interpretar a Sarah, é uma meia orc. Ela tem a pele verde, ela tem mais ou menos uns 2 metros de altura. Ela tem locks no cabelo, que são de uma coloração meio marçal, um roxinho. Ela tem umas vestes mais simples, também algo que alguém do deserto usaria ali para adaptação do clima, do terreno. E ela tem também uma estética um pouco... quase uma roupa meio de alguém que luta e que tá muito desgastada já, assim. Ela usa de trapos para tentar se cobrir e se proteger. Acho que dentro da taverna mesmo, ela vai estar num canto provando uma bebida, ou fazendo uma cara feia, assim, do tipo, é o que tem pra hoje, e tentando ver se consegue tirar algumas manchas do machado dela. Perfeito. Milton. Tá, o meu carinha, o nome dele é Dren, beleza? Ele é um bugbear. Não vou saber explicar o que é um bugbear, ele é tipo um hobgoblin peludo, pelo que eu sei. Não que ele seja muito peludo, mas ele é bem barbudo. E ele usa tipo um casacão de pele, assim, uma capa. Ele não sente muito calor, eu acho. Ele é grande, ele tem 2,15 m. A pele dele é cinza escura e os pelos dele também são cinza escuro. Que paleta de cores. E, cara, não tem muito o que dizer. Sobre o que ele estaria fazendo, acho que ele estaria sentado no bar e ia estar, tipo, com uma pose igual a do Sasuke, assim, bem sombrio. Perfeito. É isso. Ju. Meu nome é Juliana, também, assim como o André e a Lu, também participei do RPG de terror. E eu sou a Serim, uma draconata de 2 metros de altura também. Ela tem a pele da cor latão dourado, então uma pele mais dourada.
porém ela tem algumas cicatrizes no corpo que fazem refletir um pouco mais essas cicatrizes quando vem a luz. E ela também tem chifres, né, que tem a pontinha mais escura, então uma característica bem marcante dela. E na taverna ali ela tem um baralho que ela estaria só olhando assim. Ela não gosta de conversar muito, Perfeito. então ela não vai estar jogando, mas ela vai estar deixando umas cartas. Perfeito. Eu gosto que a nossa party é aquele clube dos antissociais, né? Cada um tá no seu canto, ninguém quer papo com ninguém. Todo mundo tem 2 metros. E todo mundo é muito grande. Eu não. Bem menos o Scarco. O Scarco tem 1,70, ele tá bem... Perfeito. Então, o Scarco, antes de todo, justamente por estar ali fora, ele enxerga no deserto. No deserto, você sabe que você enxerga qualquer coisa de muito longe, porque não tem nenhuma obstrução. Então ele vê vindo duas figuras, novamente, muito grandes, muito altas, e uma figura baixinha no meio. As duas figuras muito grandes, vai uma na frente e outra atrás, eles estão carregando o que vocês percebem ser uma arca gigantesca, pano vermelho, colocado por cima do seu baú. Você não consegue ver o conteúdo. A figura que vai na frente, você percebe imediatamente que é um kobold, pequenininho. Ele parece ser mais velho, ele está com roupas meio de nobreza. Ele usa um broche de um sino vermelho, que é o símbolo da Guilda Vermelha. Supostamente é quem está contratando vocês para fazer o trabalho. Atrás dele, vocês começam a perceber, conforme eles vão chegando mais perto e a areia vai baixando, são 2 draconatos. 2 draconatos de cobre, os dois muito grandes e muito fortes, um com um grande machado nas costas e o outro com 2 cimitarras. Os dois estão carregando a arca e os dois têm cara de poucos amigos. Ao chegar perto de você, o kobold fala: contratado da guilda? Contratado da guilda? Ah, sim. Então, vamos entrar, senhor, vamos entrar. E nisso ele vai entrando na taverna. Então, essas figuras entram na taverna. Vocês observam que os draconatos depositam o conteúdo da arca no fundo do salão, como se fosse atrás do bar. Eles colocam ali, os dois ficam encostados, ambos de braços cruzados, encostados na arca, olhando com cara de poucos amigos para os demais ocupantes daquele espaço. O kobold, ele começa a ir atrás de vocês e ele chama cada um pelo nome. Ele fala: Senhor Decate, por gentileza? E o senhor pode se juntar a mim? A senhora... Ele pega o papel para conferir o nome aqui de cada um de vocês. A senhora seria a senhora... Sera? Isso mesmo? Ah, perfeito. Me falaram que você era grande mesmo. Ele vai até você. O senhor Drain, isso? Drain? Eu só vou fazer. Perfeito, perfeito. Ah, que bom. Estão todos aqui. Não, falta alguém. A senhora seria a senhora Serin. Perfeito, que bom. Estão todos aqui. Então, por favor, sentem-se, senhores. Vocês veem que ele, ao contrário da maioria das criaturas que vive no deserto, ele tá suando profusamente. Ele não está acostumado àquelas temperaturas e ele tá com uma roupa muito inapropriada para essa viagem. Ele tá bastante engomadinho, assim. Não é uma roupa própria para viajar no deserto. Feito isso, reunidos os senhores na mesa, os 2 draconatos permanecem na frente da arca. Ele entrega para vocês, ele fala: senhores, aqui está o contrato que acredito que vocês já devam estar cientes. Por favor, podem conferir o selo da guilda. A gente trabalha com a maior das formalidades. Então a gente não quer deixar nenhuma ponta solta. Aí vocês vão ver que a remuneração já está combinada. Os termos estão todos aí. Acho que todos vocês estão de acordo, né? Então, se vocês puderem agilizar, não podemos perder tempo, né? Você sabe, o deserto é impiedoso, né? Eu sou um grande viajante do deserto, eu sei como as coisas são duras lá fora. Aqueles 2 ali atrás, com cara de poucos amigos, eles são Idrus Kal e Kael Mirdag. Eles são 2 draconatos, que são guardas de elite da guilda. Eles estão assinalados especialmente nessa missão, mas é uma missão meio secreta, então por favor não comentem, tá bom? Eles vão nos ajudar a transportar a arca em segurança. Podem ficar tranquilos e podem confiá-los com a vida de vocês. Eles são bravos lutadores, tá? E vocês olham para eles e eles só fazem um aceno com a cabeça. Eu me chamo Erdan Livos. Por favor, me ajudem com essa missão. Eu sou só um escriba, então não estou acostumado a combates, mas vocês vão ver que eu entendo muito do deserto, eu consigo ajudar a gente a chegar lá. Alguma dúvida? Alguma questão? Pode ler o contrato pra gente, por favor? Ah, é claro. Importante. Contrato de transporte e custódia de propriedade selada. Objeto: transporte de uma arca selada da estalagem Lágrimas do Sol até a sede da guilda em Valdor.
Custódia. Os contratados devem proteger a carga contra roubos ou interferência externa. Entrega. A arca deve ser entregue em mãos para um representante oficial da guilda que estará portando um broche de sino. Pagamento. Serão entregues 500 peças de ouro para os contratados, bem como será concedida uma audiência com o Magister Ordranvelt. Em nome da Ordem e Prosperidade de Valdore, declare-se que a posse e custódia da Arca Rubra são perpétuas e irrevogáveis da Guilda Rubra. A Arca, seu conteúdo e quaisquer segredos nela guardados pertencem à Guilda, sendo vedada qualquer contestação pública ou assembleia. Toda tentativa de questionar esse direito será punida como traição contra a lei. É um contrato padrão de transporte, né, gente? Nada demais. Podem conferir o selo, né? O selo da guilda, ele tá ali. Alguém? Com a cera. Então, assim, não vejo por que a gente tem que ficar discutindo o contrato, né? Vocês todos estão aqui, entendo porque vocês já aceitaram. Vamos? Podemos ir? Vocês veem que ele assim, não precisa rodar a percepção. É 500 PO pra cada. 500 PO pra cada, lógico. Ok. Nobre. Agora eu quero que todo mundo role uma percepção. Fazendo jus ao nome do canal. O primeiro? Não, Tirei foi eu. ela. É 23. 20. Perfeito. 18. 18. 18? Perfeito. Então, tirando a nossa amiga Seren, que um contrato é um contrato, ela tá ali pelo trabalho, ela não tá ali mexendo nas cartinhas dela. Vocês quatro, percebem que aquele pano vermelho no canto da sala, apesar de não estar ventando dentro da taverna, ele parece estar meio que bamboleando, assim. Como se estivesse ventando, sabe? Mesmo que não tenha vento nenhum. Num olhar mais atento, o Decat ele começa a ouvir algo que parece um murmúrio, assim. Algo como se fosse um Deca. Parece quase como se formasse o nome dele, mas assim, o vento no deserto ele tem sons engraçados, então não dá pra ter certeza. Mas parece assim que tem alguma coisa murmurando. Assim. E eu consigo distinguir de onde que tá vindo esse... Parece que tá vindo do pano vermelho. Parece que tá vindo daquele canto da sala. Assim. Você até olha pros Draconatos, mas os dois estão completamente parados e de lábios cerrados. Assim. Eu quero ir em direção, então. Você levanta, vem em direção à arca. Os dois, eles fazem uma posição de sentido. Eles meneiam assim com a cabeça e pegam a arca como se eles entendessem que você tá indo ali pra partir. Então eles já levantam a arca e começam a ir em direção à saída. Nisso eu só vou dar um... E vou continuar saindo. O Draconato, os dois Draconatos, eles são muito parecidos, né, os dois de cobre, mas o que carrega o machado nas costas, você chegando mais perto, você percebe que ele tem várias cicatrizes de batalha e ele visivelmente é mais velho que o outro. Ele olha pra você e fala, tá olhando o quê? E assim, o Erdan abre a porta e ele indica pra vocês saírem para o deserto. Ele fala, não sei se vocês deixaram alguma conta aberta aqui na taverna, mas eu posso colocar isso na ordem de pagamento da guilda. Vocês sabem que a gente respeita muito os nossos procedimentos, então pelo grande serviço que vocês estão prestando, a gente pode inclusive pagar a hospedagem de vocês aqui, né? Não sei quanto tempo vocês estão aqui, acho que eu não estou atrasado. Ele olha, ele tem tipo um relógio de sol no pulso. E ele começa a se dirigir para fora e, por favor, senhores, se puderem me acompanhar, lembrando que esse contrato ele é bastante sigiloso, então se vocês puderem manter o máximo de discrição possível, eu agradeço. A gente não deve ter nenhum grande problema até chegar em Valdore, são só 1 dia e meio de viagem, e a rota que os irmãos Draconato traçaram, ela passa basicamente pelo meio do deserto, então a gente só tem uma parada no entreposto comercial para reabastecer de água e suprimentos. Podemos partir? É claro? Perfeito. Então nisso, os Draconatos tomam a frente com a arca, o Erdan vai atrás deles com um caderninho, rabiscando coisas nervosamente. Vocês veem que ele sempre está dando uma olhadinha meio para trás, ele está meio desconfiado de alguma coisa, mas assim, isso ele também não tenta esconder. Vocês só percebem que aquilo ali não é um ambiente muito familiar para eles. Caminhando pelo deserto, é um ambiente muito familiar para alguns de vocês. O Sarco, enfim, as duas guerreiras, elas conhecem bastante as dunas. Elas sabem o tipo de ameaça que pode vir, elas sabem o tipo de percalço que podem encontrar, mas elas sabem também que o deserto é composto de vários nada. Então, vocês passam ali horas e horas, o tempo parece até que nem faz tanto sentido,
caminhando sem ver uma viva alma no horizonte. O calor é escaldante, mas isso vocês já sabem. A umidade é muito escassa, vocês sentem a garganta secar, vocês sentem o ar difícil de respirar, mas tudo isso vocês sabiam quando vocês assinaram o contrato. Conforme vocês vão caminhando, vocês percebem que os dois irmãos, eles têm uma relação muito próxima um com o outro, eles começam a conversar entre eles. O mais velho, ele é mais sisudo, mais carrancudo e tal, mas o mais novo, ele caminhando, ele começa a querer puxar papo. E aí, galera, esse contrato, o que vocês estão querendo? Como é que vocês vieram parar aqui? A gente faz bastante trabalho pra guilda, mas eles pagam bem, a gente sabe que é bom e tal. E daí você vê que quando ele começa a falar isso, o irmão dele, tipo, começa a olhar feio pra ele, do tipo, cara, ficar de conversinha assim. Mas enfim, essa é a tônica geral da conversa. Vocês se deslocam pelo deserto, e agora, mais uma vez, eu quero que todo mundo role uma percepção. 20. Tirei um. Exatamente. 18. Esses novatos. 16. 16. Primeira idade, cada um. Cara, eu tô na ordem. 1, 2. Tirou um 2? Perfeito. Então foi um aqui, você tirou 20, 18, 16. 16 e você 18. Perfeito. Então, mais uma vez, parte dos integrantes da nossa companhia, eles escutam mais uma vez algo murmurar no deserto. Parece que é um som de vento passando por alguma coisa, algum encanamento, alguma coisa assim, mas faz um... E assim, teoricamente não tem nada no deserto para produzir aquele som. Isso causa bastante estranhamento para vocês, mas, de novo, assim, nada muito sobrenatural por enquanto. Decat, você, não sei aonde você está em relação ao grupo, em relação ao deslocamento de vocês. Estou na parte de trás. Na parte de trás, perfeito. Então, você percebe como um cara que é acostumado a lutar, um cara que já tem um passado de muitas batalhas, você percebe que é sempre interessante olhar a retaguarda. E em determinado momento você sente aquela sensação meio incômoda de que pode ter alguma coisa atrás de você, sabe? Normal, você está fazendo um contrato para levar um artefato que é para ser escondido, você fica com esse pé atrás. Algumas vezes você não quer olhar, mas eventualmente você olha, e aí você percebe, você e mais ninguém, a princípio, que tem um vulto preto a uns 50 metros para trás. Ele parece estar parado no topo de uma duna. Quando você começa a olhar assim, mais detalhadamente, você vê que ele parece estar com hobbies pretos e assim, correntes ao longo dos hobbies dele, meio travados assim. É uma figura que você nunca viu nada parecido. E ao olhar para ele, você sente algo muito estranho no deserto. Você sente um frio. Você sente um certo frio. Uhum. E, enfim, não sei o que você faz. Eu vou falar assim para a companhia parar. Eu vou falar: espere um pouco. Vocês conseguem ver aquilo ao fundo? Acredito que sim. No que você fala, todo mundo olha e todo mundo vê a mesma figura que ele. E aí eu quero que o Sarco role uma sabedoria. 19. 19. Sarco, não é um sentimento que você consiga racionalizar. Mas aquela criatura que você não consegue enxergar nem sequer uma feição, você só vê um vulto preto encapuzado, você sente em alguma parte de você que ela tá sorrindo. É só isso. Você sente que ela tá sorrindo enquanto olha pra vocês. Ela tá imóvel, parada. Os Draconatos, quando eles olham, eles falam... Você vê que um fala alguma coisa baixinho pros outros que vocês não conseguem ouvir, eles falam... O Erdan, ele olha pra trás, você vê que ele visivelmente fica bastante nervoso e fala... pessoal, precisamos apressar o passo. Não queremos ninguém bisoiando nosso transporte. Cavalheiros, podemos ir? E daí, nisso que ele fala, os Draconatos já pegam a arca e querem continuar andando pra frente. No que vocês continuam se deslocando pra frente, vocês veem que a criatura, o vulto, a presença, não se desloca. Ele tá sempre parado lá. Perfeito. Vocês continuam andando no deserto. O horário agora, ele começa a entardecer, então... Pode falar. Uma coisa. O Scarco, depois de notar isso, alguns metros pra frente, ele quer tentar cobrir os rastros que a gente deixa as pegadas. Perfeito. O que eu rolo pra isso?
Pode rolar um na natureza. Natureza? Uhum. 16. Perfeito. Você consegue ocultar os rastros, assim, de uma forma muito natural para você, mas de alguma forma, enquanto você fazia isso, você olha de novo e a criatura continua lá, aparentemente na mesma distância. Só que você não vê ela se deslocando. Você só vê que ela sempre está lá. E sempre na mesma distância. E nessa segunda vez que você vê ela, você escuta mais alto aqueles murmúrios. Mas não vem da criatura, vem da arca. Você escuta... Saca, saca. E, assim, é isso. De novo, parece um pouco mais do que um vento. Mas ainda parece mais do que o vento. Você entende o que eu quero dizer? Então, o sol começa a baixar, o céu começa a ficar dourado. Você percebe que os draconatos eles começam a apertar o passo, eles estão suando. Eles estão bastante cansados pelo esforço de estar carregando a arca, mas eles querem chegar no entreposto antes do anoitecer, né? Vocês todos aqui têm conhecimento geral de que o deserto, por mais perigoso que seja de dia, ele é 5 vezes pior à noite, pelas criaturas que espreitam longe do calor do sol. Em determinado momento, vocês percebem que logo à frente, e aqui vocês não precisam rodar uma percepção porque está muito claro para todos, que numa depressão entre duas dunas tem mais uma vez um vulto, mas dessa vez é um vulto pequeno. Chegando perto, a uma distância de mais ou menos 50 metros, vocês estão traçando esse caminho como se fosse paralelo a essa depressão. Então, imagine que tem duas dunas aqui, vocês estão passando por aqui, no vale dessas duas dunas tem um vulto ali. Olhando, vocês conseguem ver que é um vulto bem pequeno. Parece ser uma draconata menininha, pequenininha. Ela tá com trapos, assim, roupas bem rudimentares, e ela tá de cócoras, agachadinha. Vocês conseguem ver isso com muita tranquilidade, assim, ela não tá tentando se esconder, com um graveto, desenhando na areia, brincando na areia. Um irmão, o mais novo, ele cotovela o outro e fala: tá vendo aquilo? Tá vendo aquilo? Tem uma criancinha perdida lá, a gente tem que ajudar ela. Aí o Erdan olha e fala: senhores, a gente precisa cumprir o contrato. Vocês veem que eles começam a se desentender. A comitiva para quando vê a criança, um dos draconatos larga a arca e eles começam a discutir. O que vocês fazem? Cara, ela tá tipo descendo a areia assim? Como é que é? Tem duas dunas, elas têm entre as duas dunas, assim, no ponto mais baixo, ela tá lá embaixo, de cócoras, riscando com... Eu quero fazer com uma graveto. aura farming agora e ir surfando de cima pra baixo. Perfeito. Tá, é Pode rolar um atletismo. Eu tenho perícia em todas de furtividade, de destreza, e eu quero escolher bem atletismo, cara. Porque eu tenho menos um, cara. Tirei 2, então é 1. Que merda, cara. O aura farming negativo, cara. Que merda, cara. Cara, você vai começar a deslizar, mas aquela areia cede muito mais rápido embaixo do teu pé do que você estava esperando, então você começou a descer rolando. Foda. Vocês todos observam que um dos membros da comitiva de vocês tá rolando por meio da... A criancinha, ela parece não notar que tem uma criatura rolando em direção a ela. O que vocês fazem? Aí eu não sei se eu tava ajudando a segurar alguma coisa, eu falo, cara, não tem discussão e vou atrás da criatura rolando da Perfeito, criancinha. pode rolar o atletismo também. Da criatura, cara. A criatura. A criatura rolando. Então, 9. É um 9. Perfeito, você não tá rolando. Mas você também não... sabe quando você começa a descer uma descida? Assim. E daí você começa, tipo, meio que correr contra a sua vontade? Você Sim. tá exatamente assim, indo atrás disso. Então agora, demais membros, tem duas criaturas indo pro fundo da cratera. Bom, acho que não O tem draconato mais novo, quando ele vê isso, ele larga a arca e começa a ir em direção à cratera também. Esse cara é A parceiro. criatura, as De que duas forma? criaturas... Bom, eu acho que não tem discussão, né? Eu vou atrás da criatura rolando 2 agora. Cara, o draconato, ele tá aura farm, ele tá descendo assim, ó. Uma mão na frente da Era outra. o que eu assim. queria, cara. Você tá doido, cara. Perfeito. Sarco? Eu quero ver se a figura de Hobbes Pretos ainda tá no mesmo lugar que tava. Perfeito. Quando você tenta olhar para a criatura de Hobbes Pretos, você percebe que atrás de vocês está começando a tempestade do crepúsculo, que é um fenômeno comum no deserto, que com a variação da temperatura do ar, muito próximo do entardecer, começa a ter massas de ar que começam a levantar muita areia. Então você não consegue enxergar muita coisa para trás de vocês. Você Ok. sente
que a criatura ainda tá lá, mas você não consegue Não ver. consigo Você ver. não sabe se ela tá lá. Beleza. Você vai descer a cratera junto com eles. Não, vou permanecer do lado da arca. Perfeito. Você permanece do Vou lado da agora. arca. A Seren também, como ela é bem séria com contratos, ela vai ficar ali pra proteger o que tá ali. Perfeito. Vocês percebem que o Erdan, o Kobold, ele fica muito nervoso. Ele fala, senhores, mas o contrato, essa criança aí, os pais dela devem estar por aí, não sei o quê. E o Draconato, o mais velho, o Vaireshkal, ele olha e fala, seu idiota, o que você tá fazendo, não sei o quê. E ele começa a ir descendo a duna também. Quando você chega no que seria o final da criatura, você passa por ela e a imagem dela dispersa imediatamente. Você percebe na hora que era uma ilusão. Vocês escutam, parece que de todas as direções, ouvindo uma voz contundente de autoridade, falando, a arca, deixem ela aqui e vocês não morrem. Quando vocês percebem, escondidos embaixo da areia nessa duna, tinham vários homens lagartos com trajes de armaduras de couro, fortemente armados e pinturas verdes ao longo de seus corpos. Eles olham para vocês todos que desceram a duna, vocês estão surpresos e eles apontam com a espada na direção de vocês, as armas, as cimitarras, enfim, todos eles estão fortemente armados, vocês conseguem contar pelo menos 6 deles. Eles veem que a arca está lá em cima e eles falam, entreguem a arca ou todo mundo morre. O que vocês fazem? Eu vou me preparar para o combate. Você vai se preparar para o combate, perfeito. E os demais? Cara, por a gente tá surpreso, acho que não dá pra fazer nada. Vocês estão surpresos. Quem mais que não desceu? Você... Eu não desci. Vocês dois, então. Eu tenho uma pergunta. Eles também são lagartos, certo? Sim. Eu reconheço as pinturas que eles têm? Eu sei de que tribo eles são? Pode rolar uma história aí. 9. Você não reconhece a pintura, mas você reconhece o verde. Você sabe que pra perto de Valdori sempre tem muitos grupos de mercenários, de lutadores, de comerciantes que usam essas pinturas verdes. Você não tem certeza do que é isso, mas você sabe que é como se fosse uma espécie de associação assim, comercial. Assim, não é algo escondido, não é algo oculto, místico. É como se fosse um outro grupo, muito potencialmente rival da Guilda Vermelha, que vocês estão transportando o contrato. Ok. Vamos lá, né? E eu vou começar a descer. Eu vou, tentar me aproximar um pouco também e preparar para o combate. Perfeito. Então, todo mundo que não tá... todo mundo pode rolar a iniciativa, mas quem não tá surpreso vai competir Você na desceu ou vai iniciativa ficar lá em para cima? poder jogar. Eu vou ficar lá em cima. 20. Fala dela. Então, quando vocês se encontram cercados, os que desceram as dunas numa ação muito altruísta em busca de ajudar a criança perdida, se encontram cercados por guerreiros mascarados, fortemente armados e olhos brilhando de raiva. O que parece ser o líder deles, que tem uma postura muito mais autoritária do que os demais, ele grita: Arca! Vou falar mais uma última vez! Deixem-la conosco ou juntem-se aos ossos que dormem sob Shar. E nisso eles começam a avançar. E com isso, nós vamos terminar esse primeiro capítulo da nossa aventura. Você quer saber como continua? Não deixe de se inscrever no canal, comenta aqui embaixo o que você está achando. E no próximo episódio tem mais, galera.